Muito bem, pessoal, bem-vindos à aula 7 sobre o solo e a terra. Dessa vez nós vamos continuar tratando sobre a acidez do solo. Na aula passada, nós vimos que a gente precisava eliminar o hidrogênio, a acidez do solo. O hidrogênio representa a acidez do solo. E nós vimos que a terra pode estar com azia, igual o estômago, né? E que a gente corrige a azia do estômago com pastilhas antiácidas. Um dos remédios usados é antiácido, né? Aqui representado pelo carbonato de magnésio, carbonato de cálcio, aqui nesse antiácido, aqui nesse outro por carbonato de cálcio. E nós vimos que o carbonato de cálcio é a mesma coisa do calcário que nós jogamos no solo. Então, o calcário é composto por carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Quando o carbonato de magnésio tem uma porcentagem boa, ele é considerado calcário dolomítico e calcítico quando tem pouco magnésio. Enfim, então nós vimos que um dos principais componentes do calcário que corrige a acidez do solo é o carbonato que tem nos antiácidos do estômago. E falei para vocês que não poderia usar o calcário para tratar estômago humano ou de animal, né? O calcário não é o carbonato de cálcio e magnésio puro, como é no medicamento. Então, falei para vocês que se a doença do nosso solo é excesso de acidez, nós temos que usar o remédio, que é o calcário, que corrige a acidez, que é uma base. Então, o ácido, ele é o contrário da base. A base é o antiácido, vamos dizer assim, entendeu? Então, as substâncias básicas, elas combatem o ácido, tá? Então, vamos entender um pouco melhor isso e entender a questão do pH. Gente, o pH é uma escala que foi criada e não vou detalhar muito, que não é o objetivo do canal. O objetivo do canal é simplificar. A escala de pH, ela vai de 0 a 14, onde o pH neutro, nem ácido, nem básico, é o 7. Então, o 7 no meio é o pH neutro. E o principal representante do pH neutro é a água pura. A água pura, ela tem pH neutro, pH 7. Tá? Se vocês pegarem uma garrafinha de água mineral aí, dessas águas vendidas, vocês vão ver que o pH não é 7. Porque ela chama água mineral porque ela veio da rocha, minérios, né? E esses minérios que estão lá presentes, às vezes mudam o pH. Pode ser um pH mais ácido, pode ser um pH mais básico, né? Pois vocês pegam a garrafinha e olha aí, toda garrafa vem escrito pH, tá? Então, mas a água pura água, ela tem um pH 7, tá? Abaixo do pH 7, 6, 5, 4, nós temos as substâncias ácidas. E acima do pH 7, nós temos as substâncias básicas. Então, a base é o contrário do ácido, né? Vamos continuar aqui. Então, o que é a água? Todo mundo lembra aí, né? Deve lembrar que a água é H2O. O que é H2O? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, água é igual a H2O, que é igual, vamos botar um oxigênio no meio e um hidrogênio de cada lado, tá? Quando a água ela se divide em OH-, o átomo de oxigênio fica ligado a um de hidrogênio e fica com a carga negativa. E o hidrogênio positivo, ele fica separado. Então, quando você divide a água, você divide em H+, e OH-. Então, o que é OH+ aqui? Hidrogênio. Um cátion de hidrogênio. Lembra que a gente queria eliminar o cátion de hidrogênio? Então, aqui é um cátion, carga positiva. Então, a água é isso. OH, certo? Muito bem. Como que é o pH? O pH, gente, quanto mais para a esquerda, mais ácido, mais hidrogênio livre tem a substância. Então, ó, pH 6. Eu estou pondo aqui, claro, simplificando para vocês, né? 2 hidrogênio. pH 5, 3 hidrogênio. pH 4, 4 hidrogênio. Então, assim,
Isso aqui é só uma simplificação, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quanto mais hidrogênio tem a substância, mais hidrogênio livre, mais ácida é a substância. Por isso que nós queremos combater o hidrogênio do nosso solo para eliminar a acidez no nosso solo. E as substâncias básicas, ela tem o OH-. Quanto mais OH- tem a substância, mais básica ela é. Né? Esse OH- chama hidroxila. Tá? Mas enfim, quanto mais OH- a substância libera, mais básica ela é. E quanto mais hidrogênio libera, mais ácida ela é. Eu espero que aqui tenha ficado mais simples de entender. Veja que a água é um neutro. E ela é composta de H+, e OH-. Mais um está neutralizando, não. Um por um, neutralizou, ficou neutro o pH. Mas quando tem mais hidrogênio, aí fica ácido. Quando tem mais OH-, fica básico. Então, aqui alguns exemplos de ácidos e bases. Tá? Então, o ácido sulfúrico é um ácido muito forte, libera muito hidrogênio. Então, o pH do ácido sulfúrico está em torno de 1, dependendo da concentração. O vinagre que a gente usa é o ácido acético, é um ácido. Né? Se você olhar lá o vinagre seu, você vai olhar lá atrás, a composição está escrito ácido acético. É um ácido de pH mais ou menos 3, o limão também na faixa de 3. E básico? Básico nós temos o sabão, a quiboa e no extremo aqui tem uma soda cáustica, né? A soda cáustica é uma das substâncias básicas mais fortes, né? Causa queimadura e por ser muito básica. Então, tanto o ácido queima quanto o básico demais queima também, né? São substâncias que podem causar uma queimadura química, né? Então fica fácil de entender. Quanto mais OH- libera, mais básico é a substância. Quanto mais hidrogênio libera, mais ácido é a substância. Então vamos partir para o que interessa, que é o nosso solo. Digamos que o nosso solo esteja com muito hidrogênio, ou seja, esteja muito ácido. O que a gente joga para neutralizar o hidrogênio? A gente joga uma substância que tenha muito OH-, que libere muito OH-, e no nosso caso é o calcário. Quando você joga o calcário no solo, ele vai liberar muito OH-, e cada OH- desse vai combinar com hidrogênio e vai virar H2O, água. Então, quando você joga calcário, ele pega o hidrogênio do solo e transforma em água, porque ele libera a hidroxila, o OH-, que combina com o seu ácido, e é assim que ele neutraliza a acidez do seu solo. Veja que interessante, é aquilo que eu falei. Se a doença do seu solo é a acidez, você vai dar um antiácido para ele, né? Que no caso nosso que a gente usa é o calcário, que é o carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, como a gente viu. Quanto que a gente vai usar mais carbonato de cálcio, quanto que vai usar mais carbonato de magnésio? Depende da análise do solo, né? Tem solo que está mais deficiente de magnésio, então você vai dar preferência a um calcário que tenha mais magnésio, mais carbonato de magnésio, ou seja dolomítico, né? Então é isso. A gente usa calcário porque ele libera muito OH- no solo, que vai combinar com o seu ácido e vai neutralizar e vai virar água. Tá? E vai acabar com a acidez do seu solo. E isso tem que ser calculado. Por isso você não pode jogar calcário de qualquer jeito. Nós temos que calcular baseado no seu tipo de solo, na acidez que o seu solo está, se está muito ácido, se não está, baseado lá na saturação e no pH. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de jogar calcário. Vamos supor que você joga muito, excesso de calcário. O solo seu vai ficar básico. E isso é ruim para as plantas também. Então tem que saber jogar a quantidade certa. Tá? Então o pH do seu solo, ele pode estar muito ácido, então você vai precisar de mais calcário, né? Outra coisa é aquela questão que nós vimos lá nas primeiras aulas, da lixiviação. Então, o calcário no solo arenoso, você não pode jogar muito de uma vez, tem que ir jogando com mais frequência, porque uma parte vai ser lixiviada com o tempo, né, com a chuva, né? Mas enfim, isso é objeto de outras aulas. Então vamos ver aqui um caso
olha aqui, esse solo que eu já mostrei antes, ele está com uma saturação de base de 28%. Todo mundo já sabe o que é uma saturação de base pelas aulas anteriores. Então, quando um solo está com uma saturação de base de 28%, significa que 72% do solo está em alumínio e hidrogênio. Então, de todas as cargas negativas, nós vimos lá que a CTC do solo é representada pela letra T. De todas as cargas negativas do solo, apenas 1,48 estão ligadas às bases que são potássio, cálcio e magnésio. 3,79 está ligado a hidrogênio e alumínio. Nós vimos que o alumínio é tóxico para as raízes e o hidrogênio é a acidez do solo. Então, quando a gente joga o calcário, que vai liberar muito OH-, esse OH- vai combinar com o hidrogênio que está no seu solo, vai virar água, e além disso, o calcário vai beneficiar fornecendo ao seu solo o cálcio e o magnésio, né? É carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Ele, além de neutralizar o ácido do seu solo, ele vai fornecer cálcio e magnésio, que nós vimos que são importantes nutrientes das suas plantas, fazem parte da saturação de base. A saturação de base, lembrando, é a soma da quantidade de potássio, cálcio e magnésio que tem no seu solo e é um importante índice de capacidade de fertilidade do seu solo. Então, você fornecendo cálcio e magnésio, você está aumentando a fertilidade do seu solo. E quando você faz isso através do calcário, além disso, você elimina o hidrogênio, que é a acidez. Agora vamos ver como que está o pH desse solo. Olha aqui, o pH em água desse solo está 4,9. Lembra que o neutro é 7. Então, ele está um pH ácido. Menos que 7 é ácido, né? De 0 a 7 é ácido. Quanto mais perto do 0, mais ácido. Quanto mais perto do 7, mais neutro. Então, um solo ácido, né? Em alguns lugares vocês vão ver pH em cálcio, tá? Aqui está 4,5. É porque em algumas regiões do Brasil os laboratórios costumam liberar mais pH em cálcio. Então, o pH desse solo está 4,9. Ah, mas quanto que tem que chegar? Tem que chegar em 7? Não. Isso vai depender do que você está cultivando, tá? Tem plantas que são mais exigentes em uma saturação por base, ou seja, em menos hidrogênio, em menos acidez do solo. Outras são mais exigentes, né? Então vai depender de cada cultura e existem manuais que indicam qual a acidez ideal para aquela cultura. Mas em geral, olha aqui, pHs em torno de 6, 6,5 são excelentes para a maioria das culturas. E por que isso? Porque entre o pH de 6 a 6,5 é onde você tem picos de liberação dos principais nutrientes para as plantas. Olha aqui, o potássio no pH 5, ele está muito pouco disponível para as plantas. Potássio, cálcio e magnésio. As plantas não conseguem captar. O nitrogênio, o enxofre, o boro também ficam mais disponíveis quando o pH está mais entre 6 e 7. O fósforo, olha como o fósforo aumenta muito a disponibilidade para as plantas nesse pH. Então, para a maioria das culturas, em torno de 6, 6,5, você vai reduzir muito o alumínio, que é tóxico para as raízes, e vai fornecer o que interessa às plantas: cálcio, potássio, magnésio, nitrogênio, enxofre, boro, fósforo. Entendeu? Então, assim, o ideal é essa faixa aqui, é a faixa ideal, né? Mas vai depender, como eu disse, da cultura. Por exemplo, alguns capins, né, para quem mexe com pastar, não precisa de um pH tão assim, que a planta ela foi condicionada a resistir a solos mais ácidos, né? Então elas trabalham bem com solos de 5,5, 5 pH e produzem muito no pH mais ácido. Então cada cultura tem que estudar, cada cultura é de um jeito, tem que olhar nos manuais de cada cultura qual o pH ideal, qual a saturação de base ideal para aquela cultura. Bom, nos próximos vídeos nós vamos fazer algumas experiências de balcão mostrando
a questão do ácido e base, um neutralizando o outro e algumas coisas para ficar mais prático o entendimento do pH e do ácido e da base. Até o próximo vídeo. Se você achou que valeu a pena, não deixe de dar seu like. Muito obrigado.